Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos, né, ao primeiro vídeo do canal Hack The Pomb. Muito foda, né, o nome, eu tô ligado. Prazer, meu nome é Kill The Pomb. Começando, né, um canal, vamos começar com um vídeo bem básico falando sobre tipo de ataque hackers, né, mais comum, que mais vem acontecendo no mundo, né, aí pelas internets da vida. Eu vou iniciar, né, o canal abordando tópicos mais simples referente à cibersegurança, né, a essa questão hacker. Para quem não sabe, prazer, eu sou o The Pomb, né, mas meu nome é Júlio. Eu sou um estudante de Cybersecurity, comecei a estudar Cybersecurity tem algum tempo, antes também já estudava, né, programação, desenvolvimento de sistemas e afim. Agora estou me especializando, né, na área e eu criei o canal, né, mais como algo didático mesmo, né, tanto para a comunidade me ajudar, como eu também ajudar a comunidade. Meu objetivo é basicamente construir, né, mais conhecimento e por que não fazer isso com um canal no YouTube, aprendendo junto com vocês, né, ensinando também. Não sei muito, mas o tópico principal é pra gente conseguir ir aprendendo junto, né, e etc. Bom, pessoal, assim como eu comentei, tudo bem? O conteúdo de hoje ele vai ser um pouco mais didático, falar um pouquinho mais, né, sobre os tipos de ataques mais comuns, né, que vem acontecendo, tanto pra gente também ter uma noção ali, se a gente já foi vítima de algum, ou quase foi, né, mas a gente conseguiu perceber, tranquilo? Referentes a esses ataques aqui, bastante ataque que a gente vai estar vendo, mais pra frente a gente vai estar fazendo também, tá bom? Tendo exemplos práticos, da gente mesmo fazendo esse ataque em laboratórios, tá bom? Em ambientes controlados, pra gente ver como funciona toda essa questão, tudo bem? Ensinando vocês a usar algumas ferramentas, a gente aprendendo junto, maravilha? Então, perfeito. Vamos lá, o conteúdo de hoje é referente a tipos de ataques hackers mais comuns. Esses ataques hackers mais comuns são os que acontecem, tá bom? Diariamente, que a internet está lotada, né? Que algum familiar seu pode ter recebido, algum amigo, enfim, muitas pessoas à nossa volta, se não já foram, né, alvos desses ataques, com certeza já houve ali pelo menos uma tentativa, né? Bom, pessoal, então na primeira questão, né, aqui vai ser alguns tópicos que a gente vai estar abordando hoje, que a gente vai estar aprendendo junto. Então, a primeira coisa aqui vou estar explicando para vocês, né, referente a ataques hackers, o que são hackers para quem não sabe também, né, para quem está se iniciando agora nessa questão. Temos também ataques de phishing, malware, e esses são os ataques que a gente vai estar abordando hoje. Claro, na internet existem inumerações de outros ataques, né, infelizmente não vai dar para a gente estar abordando tudo somente nesse vídeo, mas vai dar para a gente ter uma base, uma noção. Se vocês ficarem mais curiosos, podem pesquisar por si mesmo, tudo bem? Para ter uma noção melhor, né, sobre os ataques diferentes, se algum te interessar, de repente já ver como ele funciona ali, a estrutura dele, né, como funciona para ele ocorrer, etc. Beleza? Bem bacana, legal? Então, bora pro próximo slide. Então, para a gente começar, né, essa nossa aula de hoje, o que seria a definição de hackers, pessoal? Hackers são indivíduos com as suas capacidades técnicas, tudo bem? Que eles usam para encontrar vulnerabilidades, proteger sistemas, né, de vulnerabilidades. A gente tem o tal do Blue Team, do Red Team, tudo bem? O Blue Team geralmente é aquele time, né, de cibersegurança que vai estar defendendo o sistema, e o Red Team é aquele, né, que faz ataques controlados para encontrar, né, falhas naquele sistema. A gente pode ter um vídeo, tudo bem, somente se especializando mais conhecimento sobre essas áreas. Existem diversas outras, tá bom? Referente a cybersecurity, a gente pode ir comentando em mais alguns vídeos as áreas, né, que podem ser seguidas, habilidades que você pode desenvolver também para cada área, ok? Então, assim como eu falei para vocês, hackers são indivíduos, né, que com habilidades técnicas, né, de observação também, de juntar ali, né, as peças. Vamos colocar como, abre aspas, né, um detetive virtual ali, porque querendo ou não, para você hacker, você tem que ir juntando as peças, tem que ir buscando vestígios, né? Enfim, alguns ataques vocês vão ver que realmente é um trabalho de detetive, entre aspas, porque exige isso, né, que você tenha um conhecimento da sua vítima, que você deseja fazer aquele teste, né, de penetração, ou mesmo um ataque phishing, né, em um ambiente controlado, novamente lembrando, tá bom? Caso vocês queiram, né, aqui na tela aparece também para vocês, tá bom? Um pouco mais sobre a definição técnica de hackers, tudo bem? Nós temos também a nossa importância de entender esses tipos de ataques, porque entendendo os tipos de ataques que ocorrem, a gente consegue entender como eles nascem. Entendendo como eles nascem, né, como eles funcionam, a gente consegue prevenir, né, consegue prestar mais atenção naqueles detalhes
e acaba, né, tirando essa vulnerabilidade que a gente tinha por falta de conhecimento referente a esses ataques, tudo bem? Uma breve visão geral também do que será abordado, tá aparecendo aí para vocês na tela. Então nessa apresentação iremos explorar alguns ataques mais comuns, como phishing, malware, ransomware, entre os ataques, tudo bem pessoal? Vamos começar então a nossa primeira aula falando sobre o ataque de phishing. O que seria o ataque de phishing, pessoal? Basicamente, esse ataque de phishing é para enganar usuários, né, mais leigos, ou às vezes nem tanto. Quando se dá o nível de esforço, você consegue até mesmo, né, enganar quem já tem um conhecimento. Então, eu acho importante, né, do meu ponto de vista, partir do detalhe que, pô, nunca vou falar que eu nunca vou cair em um ataque, um phishing, né, porque, pô, se o cara realmente se dedicar ali, né, colocar algumas informações que, pô, não deveria ter, né, entre outras questões, aí é bem capaz que a gente acabe caindo nesse tipo de ataque. Geralmente, esses ataques de phishing, eu vou dar um exemplo bem básico, tá bom? Que tá acontecendo, né, na internet bastante, que seria tanto que se você entrar, né, no TikTok, tem bastante, tava viralizando, é uma trend, né? Que seria do tal dos Rauls, né? Que o pessoal chama, os estelionatários, né? Referente a cartão clonado, né? Essas questões englobam, né? O phishing é bem interessante porque geralmente, né? Essas pessoas que fazem, por exemplo, né? Cartão clonado, Raul, né? Geralmente elas não estão ligadas totalmente à área da cibersegurança ali do hacker, mas elas utilizam, né, de um meio de ataque ali que seria o phishing. E é bacana a gente ter essa percepção, porque às vezes nem a própria pessoa que está executando tem, né, sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela está ali conseguindo informações da pessoa. Então, por exemplo, eu crio um e-mail ali da Netflix falso, tudo bem? Sei que a pessoa está na Netflix, cria um e-mail da Netflix falso e olha, a sua assinatura venceu, por questões de segurança, preciso que você me mande frente e verso do cartão de crédito. Obviamente, as pessoas, né, responsáveis por esses e-mails maliciosos, elas elaboram, né, bem mais para conseguir enganar a vítima sem problema nenhum. É apenas um exemplo mais cru assim, né, para conseguir entender mesmo como funciona a essência, né, desse ataque. Então engana a vítima, pega as informações confidenciais, cartão de crédito, né. A gente costuma dizer, né, que esse ataque ele não exige um conhecimento técnico, né, referente, por exemplo, a ferramentas, exploits, né, que geralmente a gente chama para você conseguir fazer um pen test, né, em um sistema, conseguir alguma informação, um brute force ali na conta da pessoa, né, para conseguir não. Nesse caso seria mesmo a questão do phishing, né, da engenharia social. Caso vocês não saibam o que é engenharia social, tudo bem, a gente ainda vai abordar nesse vídeo e bola para frente. Perfeito, pessoal. O próximo ataque que nós temos seria o ataque de malware. O ataque de malware, ele já entra mais naquela questão, né, mais técnica, porque malware geralmente ele é um software malicioso, né, que é um termo geral, tá bom? Como vocês podem ver aí, que ele se refere a qualquer software que tenha alguma malícia, né, ali dentro dele, que cause algum dano no computador, na rede, né, da vítima ali que o atacante ele quer atingir, ok? E tipo de malware a gente tem vários, diversos. Para vocês terem ideia, na internet tem mais de 10 milhões, tudo bem, de malwares. E todo dia é lançado novos, e mais de 1000 malwares são lançados na internet todo dia, ok? Então é bem interessante, né? Não é fácil, tudo bem, escrever um malware, eu acho bem difícil. Óbvio, não é impossível, mas você precisa construir, né, ali o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento teórico para conseguir desenvolver sem problema nenhum. Perfeito? E nesses tipos de malwares, né, a gente teria os malwares que seriam os worms, os trojans, né? Worms seria o quê? A gente chama de worm porque é como se fosse um verme. Então, a partir do momento que você pega aquele vírus no seu PC, ele vai se espalhando automaticamente, tudo bem? Sem você precisar enviar para outras pessoas, ele vai se espalhando na sua rede como se fosse um monte de verme, né? Ali se proliferando em toda aquela questão desse ataque, tudo bem? Trojans seria os famosos cavalos de Troia, né? Os vírus disfarçados, né? Que vem como algo bom e quando você vê, já era, meu amigo. Não sobra nada. As consequências de um ataque malware, elas vão de acordo, né, com o que você tem no seu sistema. Mas geralmente os ataques malwares, eles funcionam como, né? Ou alguma perda de dados, ou roubo de dados. Como seria o roubo de dados, né? De um malware no seu computador. Ah, como assim? Vai apontar uma arma na minha cabeça e me fazer passar
as minhas informações para ele. Não, ele vai basicamente criptografar todos os seus dados. O que seria criptografar? Ele vai como se ele fosse escrever um código, né, que só ele sabe. Então, por exemplo, tem ali, né, todos os seus arquivos, etc. Então ele vai meio que transformar todos os seus arquivos em arquivos inelegíveis, porque para você conseguir ver aqueles arquivos só com uma chave específica, né, para quebrar aquela criptografia que o atacante ele utilizou. Então, nesse momento, os seus dados, né, eles foram sequestrados, foram roubados, e ele pode exigir alguma quantia, né, em dinheiro. Tanto que é bem interessante essa questão, porque na área de gestão, né, de riscos e vulnerabilidades da cibersegurança, esse é um tópico muito delicado, porque algumas empresas ficam nesse embate, né, de, poxa vida, criptografaram meus dados, estão pedindo resgate, será que eu pago, que eu não pago, qual que foi a última data do backup que eu acabei fazendo aqui da minha empresa, será que vale a pena, não vale, fica naquela questão, porque se ele pagar, quem garante, né, que os atacantes eles vão retornar aqueles dados. Então essa questão também é bem importante, tudo bem? Agora estamos no ransomware, tudo bem pessoal? Assim como eu comentei com vocês do malware, o ransomware é basicamente a mesma coisa que eu havia comentado anteriormente, referente à criptografia de arquivos, tá bom? Então ele vai pegar ali a sua criptografia, exigir um pagamento, geralmente eles exigem criptomoedas, tudo bem? Porque na contas, né, normais bancárias, mesmo utilizando o famoso laranja, né, ainda é possível você guiar um caminho, né, até aquele atacante que exigiu, né, até aquele criminoso. E um famoso exemplo, né, de um ransomware que quase acabou com a internet, né, por pouco, que não aconteceu, mas que é muito famoso, com certeza você já deve ter ouvido falar, seria o WannaCry, né, que aconteceu, é um dos ransomwares mais famosos do mundo. Nós também temos o NotPetya, entendeu? Que eles paralisaram sistemas em várias organizações, incluindo hospitais, empresas de tecnologias. Então, vocês imaginam, né, o prejuízo que esse ransomware causou. É bem complicado. Um tipo de ataque bem bacana também, que a gente vai estar fazendo, tá bom? Mas futuramente, de uma forma mais técnica ali mesmo, em laboratórios, no Hack the Box, no TryHackMe, tudo bem? Seriam ataques DDoS ou DDoS, né? Aí vocês podem chamar do jeito que vocês preferirem. Ambos os jeitos estão certos, ok? Sem problema nenhum. Como que funcionam, né, esses ataques de DDoS? Beleza, que o Depomb bacana, mas o que são esses ataques de DDoS? Pode me explicar por gentileza? Com certeza. Ataques de DDoS são simplesmente os ataques de sobrecargas em servidores ou aplicações, pessoal. Como assim, né? Você gera diversas requisições para aquele servidor, para aquele site, né, que você deseja fazer o seu ataque. E aquele site ele vai gerar uma sobrecarga, porque ele não está acostumado a receber tantas solicitações, né, ao mesmo tempo. Então é solicitação atrás de solicitação, solicitação, como se fosse vários usuários ao mesmo tempo, entende? Fazendo solicitações muitas vezes, né, pesadas, ou então mesmo solicitações leves, mas por exemplo milhares, milhões de solicitações, gerando, né, ali a sobrecarga daquele servidor e fazendo com que ele saia no ar por conta daquela sobrecarga, que ele acaba travando, e esse seria um ataque DDoS, tudo bem? Geralmente esse ataque ele é feito, tá bom, em organizações maiores, né, que já tem ali um certo, que já tem, né, o seu site ali exposto, geralmente por hackers ativistas ou alguns que só querem se aparecer mesmo, né? O principal motivo também, pessoal, dos ataques hackers que ocorrem é por conta que o hacker ele somente quer aparecer, não é por dinheiro, não é por causas políticas também, tá bom? São realmente porque ele deseja fama, né? Ali na maioria dos casos nós temos vários tipos de hacker. Posso trazer um vídeo também falando para vocês sobre os diversos tipos de hackers que existem, tá bom? Hackers ativistas, né? Hackers que desejam suas famas, etc, né? Assim como eu comentei, tem bastante. E é interessante também, pessoal, nesse ataque DDoS, porque eles causam interrupções significativas, né? Se o time ali responsável, que infelizmente foi a vítima, né, não conseguir recuperar rápido, por exemplo, se for um site de vendas, cara, é um prejuízo ali que o site fica uma hora no ar, já é um prejuízo, caso seja uma empresa grande, de mais de 100 mil reais, né, dependendo de qual seja o conteúdo que ela vende e de como sejam suas vendas também, tá bom? Algumas estratégias, né, de mitigação para ataque DDoS, assim como consta aqui, seria, né, alguns usos de serviços de proteção DDoS, né, escalonamento de recursos e implantação de firewalls que filtram tráfegos suspeitos, que o firewall ele consegue muito bem, tá bom? Tá impedindo alguns ataques DDoS, principalmente os mais básicos ali, feitos por script kids, né, ou disponíveis aí na internet que a gente consegue estar achando, tudo bem?
Agora vamos falar um pouquinho de exploit e vulnerabilidades. Primeiro, né, o que é exploit, essa palavra? Exploit, essa palavra estranha, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida, que o Depomb. O que é isso? O que é isso? Então, pessoal, o que são exploits? Exploits, eles são códigos utilizados por hackers para tirar proveito de vulnerabilidade, tá bom? Em software dos sistemas, permitindo que executem ações não autorizadas, tá bom? Então, poxa, que o Depomb, mas como assim a ideia ainda não entrou na minha cabeça? Pessoal, exploit. A gente pode colocar ele, né, como se fosse uma ajudinha ali pro hacker, que ele desenvolve um código para ele que vai auxiliar ele naquele ataque dele, né, para se infiltrar naquele sistema, para fazer requisições, né, automáticas e etc. E essa questão da vulnerabilidade que o Depomb, então, as vulnerabilidades elas são bem interessantes porque os hackers identificam, né, falhas em softwares desatualizados ou mal configurados. Ao usar exploits, eles podem ganhar acesso a sistemas críticos. Então, quando o software, né, ele está desatualizado ou então mal configurado, se você conseguir, né, desenvolver ali um exploit, gerar um exploit, há exploits prontos, tá bom? Também na internet que você pode pegar, utilizar para fazer seus laboratórios, entender também. E o que eu acho bem interessante, cara, da comunidade de cibersegurança, porque todas as falhas e todos os exploits você consegue encontrar na internet, tá bom? Não vou dizer todas porque tem o Zero Day, né? Mas eu digo que a maioria porque é bem interessante, né? É bom elas estarem expostas, é como se fosse uma vaga de dois gumes, porque com elas expostas você consegue proteger o seu sistema, mas com elas expostas também você consegue ter acesso a quais vulnerabilidades estão disponíveis. Então, se o responsável por aquele sistema, né, ele usa, por exemplo, um software X, e aquele software tem uma vulnerabilidade nele que já foi exposta, né? O pessoal que usa já foi orientado, né, a corrigir, porém aquele usuário ele não corrigiu, ele falou, depois eu corrijo, depois eu vejo isso aí. Aí o que acontece, pessoal? Um atacante, né, ele verifica qual sistema usa, a vítima dele, ele consegue e ele fala, poxa vida, tá usando um software aqui que tá desatualizado, né, saiu uma vulnerabilidade para ele recentemente, deixa eu verificar aqui, né, se ele fez a tratação dessa vulnerabilidade ou não. Quando ele verifica que não fez, chablau, já era hackeado, acabou-se, tá bom? Brincadeira, tem algumas outras alternativas, mas na maioria dos casos é isso que ocorre, tudo bem? Então, pessoal, a importância, né, das atualizações de software, porque na maioria das atualizações eles corrigem, né, a vulnerabilidade. Tem empresas que pagam, né, hackers para estarem, né, buscando ali vulnerabilidades no software deles, né, avisando eles para eles conseguirem fazerem a correção. Então é bem interessante, tudo bem? Então, se você encontrar alguma vulnerabilidade, entre em contato com a empresa, ver se eles têm, né, ali um sistema referente a essa questão de pagamento sobre vulnerabilidades, que é bem interessante. Agora chegamos no último tópico, mas um dos tópicos mais importantes, que é um dos maiores culpados pelos ataques hackers, que você pode ter na sua empresa o maior firewall, mano, mais foda do caralho, entendeu? Do mundo inteiro, assim, tipo, mano, você pagou 500 mil reais nesse firewall, colocou na sua empresa os melhores antivírus, o melhor tudo, mas você ainda pode ser atacado por culpa desse cara aqui, mano. Culpa dele. O que seria, né, a engenharia social? A engenharia social é basicamente o estudo ali sobre as pessoas para você conseguir gerar um ataque com base nas pessoas. Então, por que eu digo que a minha empresa que comprou equipamentos fodas ainda está sujeita a ataque? Porque ela tem funcionários. E humanos, né, eles são tendenciosos. Então, se você, né, ali com a sua engenharia social conseguir, né, manipular uma pessoa, você consegue entrar dentro daquele site. Os funcionários, eles podem ser orientados, né, a empresa passa treinamento referente a essas questões, mas na maioria das vezes a gente sabe que não é isso que acontece, que não é todas as empresas, né, que tem uma equipe de SOC para estar vigiando ali, fazendo a questão do treinamento. Então, como que funciona, né? A nossa definição de engenharia social, pessoal, ela é uma técnica que manipula indivíduos e revelam, né, informações confidenciais, usando truques psicológicos em vez de ferramentas tecnológicas. Então, por exemplo, eu vejo fulaninho entrando no prédio que ele trabalha e aquele prédio que ele trabalha é o meu alvo. Então eu vou, começo a analisar a rotina de fulaninho, entendeu? Vejo que fulaninho deixa o crachá dele quando vai pedir café em cima da mesa, então eu vou lá, pego o crachá do fulaninho, entendeu? Vejo as informações que tem e aí em diante vou traçando a minha estratégia com o melhor jeito possível para eu conseguir entrar, né, no sistema daquele meu alvo que eu quero atacar. Algumas técnicas, né, mais comuns utilizadas pelos hackers, pessoal, para estarem fazendo este ataque seriam pre-techniques.
que é um uso falso, né, de propósito para obter informações, bait, né, oferecer algo atraente. Então, olha, me passa a informação da sua empresa, entendeu? Que eu te dou tal coisa. Entendeu? Pode ocorrer. Ou então, por exemplo, a famosa chantagem, né? Então você tem ali alguns dados, né, da pessoa, alguma informação sobre ela e faz a famosa chantagem, também pode ser considerada engenharia social, tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho uma foto ali do coleguinha pelado, eu falo, olha, coloque esse pendrive no PC, tá bom? Da sua empresa, ou então vaza a sua foto peladinho. Aí no pendrive tem um malware, na hora que ele coloca eu tenho acesso, né? Um backdoor ali ao sistema daquela empresa. Enfim, já era pro amiguinho, já era pra empresa e felicidades pra mim. Tudo bem? Alguns exemplos, né, de situações de engenharia social, um exemplo clássico é o phishing eletrônico, onde os hackers passam por representantes de empresa para obter informações pessoais. Então, tô ali no LinkedIn, vi que fulaninho se candidatou a uma vaga de tal empresa. Opa, mas eu quero hackear o fulaninho. Ligo pro fulaninho. Oi fulaninho, sou aqui da empresa que você acabou de se candidatar no LinkedIn. Pode passar algumas informações pra gente marcar a sua entrevista? Já era. Fulaninho passou as informações, acabou pra ele. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Aqui a gente tem alguma conclusão e melhorias a respeito da segurança, né? Que é basicamente a gente ficar mais atento, né, a esses e-mails, ligações um pouco suspeitos que a gente recebe, sempre manter nossos softwares atualizados também, não baixar qualquer coisa da internet, né? Dar uma analisada antes, ver se é open source, se não é, a fonte que você está baixando, quem te mandou, da onde que pegou. Então é bem interessante a gente também estar sempre atento a isso, tá bom? Que a gente nunca sabe se a gente vai ser a próxima vítima, se já ocorreu com a gente, se está ocorrendo, né, com a gente. Perfeito? Assim como eu comentei com vocês, pessoal, tem vários outros tipos de ataque. Eu oriento vocês a estarem dando uma pesquisada, descobrindo mais chips. Eu trouxe somente o básico aqui mesmo, pra gente dar início, né, nessa jornada de estudos referente à cibersegurança. Você que também tem curiosidade, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário, que eu vou estar respondendo, a gente vai aprendendo. Caso eu tenha falado alguma coisa errada também, é bom vocês me corrigirem, que aí a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento junto, tudo bem? Muito obrigado pelo vídeo, se você gostou já dá like, se inscreve aí, compartilha pro seu amiguinho que quer iniciar nessa área também, quer ser um hackerzinho racudo, hackear o LoL, Dragon City, tá ligado? E já era, rapaziada, é isso que o Depomb vai deixando aqui vocês no final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. E é isso, rapaziada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.